Olá crianças, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma semana de estudos aqui no material de estudos que você recebeu aí na sua escola. E para começar a nossa semana, não esqueça, mais uma vez, é de extrema importância que você coloque o seu nome bem aqui, ó, nessa linha, tá bom? O seu nome é muito importante para o professor identificar quem é você na hora da entrega do material. Também coloque o nome do seu professor ou da sua professora e, por fim, o quinto ano que você estuda, se é quinto ano A, B ou C. Deixe o seu like lá no nosso canal do YouTube, para então você também poder assistir todas as aulas. Estão todas lá disponíveis para você assistir a hora que você quiser. 26ª semana, estamos quase terminando o nosso material de estudo, estamos quase terminando o ano letivo. É isso aí, só falta mais uma apostila para a gente finalizar o nosso ano letivo. E na aula 1 de hoje, língua portuguesa. A gente vai falar um pouquinho sobre advérbios e locuções adverbiais. Os advérbios a gente já viu em algumas aulas anteriores, inclusive vocês já até colaram no caderno de vocês uma tabelinha com os advérbios. Lembram disso? Aqui a gente só vai dar uma recapitulada. Vamos lá? O que são advérbios? É a classe gramatical das palavras invariáveis que modificam um verbo ou um adjetivo, ou um outro advérbio, mas nunca um substantivo, acrescentando uma determinada particularidade que determina as circunstâncias em que a ação ocorre. Agora, o que é uma locução adverbial? A locução adverbial nada mais é do que um advérbio, mas com uma complementação de uma palavra antes. Quer ver? São duas ou mais palavras que desempenham a mesma função de um advérbio, geralmente formada de uma preposição e um substantivo. Podemos considerar 12 categorias diferentes de advérbios. Vamos lá? Nós temos o de advérbio de tempo, de lugar e de modo aí nesse primeiro momento. Os advérbios de tempo, vamos ver ali? Hoje, logo, primeiro, ontem, tarde, outrora, amanhã, cedo e assim por diante, certo? E logo abaixo, em negrito, a gente tem as locuções adverbiais. Lembra que o professor falou que as locuções adverbiais, elas sempre têm uma palavrinha ou até às vezes duas palavras junto com o advérbio. Vou dar um exemplo para vocês de à noite. Pode olhar aí, ó, à noite e à tarde. Quando eu falo à tarde, eu tenho duas palavras. Eu tenho o à e tenho o tarde. E quando eu falo à noite, que tá bem aqui, ó, eu também tenho duas palavras. Só que lá em cima, ó, se a gente for pegar ali em cima, o tarde, ele tá sozinho, tá vendo? Quando o tarde fica sozinho, ele é um advérbio. Quando ele vem acompanhado desse a, ele é uma locução adverbial, tá vendo? Então a locução adverbial, ela sempre vem acompanhada de um advérbio mais uma preposição ou um substantivo. Aí a gente tem de manhã, de repente, às vezes, de vez em quando, de quando em quando, a qualquer momento, de tempos em tempos e hoje em dia. Aí nos advérbios de lugar vai acontecer a mesma coisa, só que aí vai ser de lugar. Em cima nós temos aí os advérbios e logo abaixo as locuções adverbiais que vêm acompanhadas sempre de duas ou três palavras. A mesma coisa acontece com o advérbio de modo, que é a mesma coisa com o advérbio de quantidade, de afirmação, de negação, de dúvida, de exclusão e de inclusão. Aí você pode fazer toda essa leitura aí no seu material de estudo. Leia com atenção a tirinha a seguir. Vamos fazer a leitura? Vamos subir a tela para a gente fazer a leitura dela? Vamos lá. É muita areia para o meu caminhão. Com certeza. Humildade não funciona. Com certeza. Olha a carinha aí do Garfield, né, gente? Esse Garfield é muito engraçado. Aí vem ali a número 1. Retire da tirinha uma locução adverbial. Então você aí dentro dessa tirinha que está aqui, você vai ver quais dessas palavras que estão aí e que pode ser uma locução adverbial. E escrever na linha de baixo aqui para nós. Número 2. A locução adverbial, com certeza, pertence a qual classificação? Letra A. Ela é uma afirmação, ela é uma negação ou ela é um advérbio de tempo, uma locução adverbial de tempo? Fácil, né? Vamos para o exercício 3. O exercício 3 é uma revisão de acentuação de palavras.
das paroxítonas, oxítonas e proparoxítonas, da sílaba tônica, que a gente também já estudou. É uma revisão. Localize no diagrama a seguir uma oxítona acentuada, uma oxítona não acentuada, duas paroxítonas acentuadas, duas paroxítonas não acentuadas e uma palavra proparoxítona. Vamos só recapitular um pouquinho de cada uma delas. As oxítonas é sempre acentuado na última sílaba, ou se ela não for acentuada, a última sílaba é sempre a mais forte, que é a sílaba tônica. As palavras paroxítonas são aquelas acentuadas na penúltima sílaba, ou pode ser acentuadas ou pode ser que não sejam acentuadas, mas a sílaba tônica na penúltima sílaba. E as proparoxítonas são todas acentuadas e elas sempre vão estar na antepenúltima sílaba. Vou dar dois exemplos para vocês. A primeira a gente já encontra lá em cima, café, que ela está bem aqui. Café. Quando eu separo a palavra café, eu tenho duas sílabas, ó. Café. Só que nessa palavra fica fácil descobrir a sílaba tônica, porque ela é acentuada. Então a minha sílaba tônica vai ser a sílaba acentuada. Por exemplo, café! O fé está acentuado. Então ela é a minha sílaba tônica. Agora eu vou contar do final para frente, ó. Contando. O fé, ele está na minha última sílaba. E o K, ele está na minha penúltima sílaba. Tá vendo? Então, se a minha última sílaba, que é o fé, né, no caso, está acentuada, é a minha sílaba tônica e está na última sílaba, então ela vai ser oxítona. Então já achamos a palavra oxítona acentuada. Agora a gente vai lá para o finalzinho do nosso diagrama, que é bem aqui embaixo, que está escrita a palavra tristeza. Vamos separar a palavra tristeza, ó. Tristeza. Ela tem 3 sílabas, certo? Agora vamos descobrir a sílaba tônica. Vamos lá, vamos chamar a palavra. Tristeza. Tristeza. Quando eu chamo a palavra tristeza, qual foi a sílaba que soou mais forte? Qual que é a minha sílaba tônica? É o T, exatamente, ó. É o T que é a sílaba mais forte. Aí o que vai acontecer? Eu vou contar agora do final para frente, ó. Vou contar lá. Usar, última sílaba. O T, penúltima sílaba. E o tris, antepenúltima sílaba. Se o T é a minha sílaba tônica, então eu tenho uma paroxítona, porque é a penúltima sílaba mais forte, né? Então eu tenho uma paroxítona sem acento, porque pode ser que aconteça dela não ter acento também, ok? E aí é com você descobrir o restante das palavras que estão aí, ok? Pessoal, então a gente vai ficando por aqui. Até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Qualquer dúvida, consulte o professor ou a professora lá no seu grupo de estudos. Tchau, tchau! Olá pessoal, então dando continuidade à nossa aula de número 1, vamos para a disciplina de matemática agora, onde o professor trouxe atividades de revisão. Então a gente vai rever alguns conteúdos que a gente viu no decorrer deste ano, né, nas apostilas que vocês receberam aí na casa de vocês. Atividade 1. Na escola em que Simone estuda, foi apresentada uma peça teatral sobre importância da reciclagem e lixo. O relógio a seguir mostra a hora de início e término da peça. Então aqui nós temos, né, 2 relógios, certo? Relembrando, o ponteiro menor indica horas e o ponteiro maior minutos. Os minutos são contados de 5 em 5, ok? Então aqui 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 1 hora, né? A hora exata. Então, pessoal, o relógio, né, está indicando o início da peça e o término da peça. Quanto tempo de duração teve a apresentação? Então agora vocês vão ver. A peça então começou às 10h35 e terminou 11h20. Quantos minutos deram? Então vocês vão assinalar aqui a alternativa que corresponde à duração dessa peça, ok? A atividade 2. Luciana tem 2 cédulas de R$5. Então vão anotando aí. 2 cédulas de R$5.
4 moedas de R$1, 8 moedas de 10 centavos e 5 moedas de 50 centavos. Somando as cédulas e as moedas, quantos reais Luciana possui? Então agora vocês vão fazer o cálculo aí. 2 cédulas de R$5, R$10, mais 4 moedas de R$1, R$4. Então 10 mais 4, R$14. E assim vocês continuarão o cálculo aí na apostila de vocês. Em seguida, marque então a alternativa correta aqui, que vai totalizar, né, quantos reais a Luciana possui. Pode deixar o cálculo armado na apostila para que o professor ou sua professora veja, né, como vocês chegaram no resultado. Questão 3. A representação a seguir mostra a localização de lugares de um parque de diversões, usando como referências coordenadas de linhas e colunas. Então, o professor também já explicou para vocês em aulas anteriores, né? Em que a localização aqui, nesta tabela, como que está funcionando? Então, as linhas são representadas por números, certo? E as colunas representadas por letras. Bom, agora a pergunta. Observe o que a localização do castelo é indicada por B3. Qual a localização da roda gigante? Então, o castelo eu sei que está na coluna B, linha 3. Bom, agora localizem a roda gigante e marque a localização. Está no A3, na B2, A2 ou C1. Daí marca a alternativa correta. Podem até circular aqui, né, para facilitar para vocês. Questão 4. No trajeto da casa de um estudante até a escola onde estuda, um ônibus escolar quebrou, conforme mostra a imagem a seguir. Então, nós temos aqui, né, a casa, temos uma referência que é 800 metros, temos o ônibus, né, o ponto em que ele quebrou, e a escola, ok? Considere que a reta numérica usada para representar o percurso está dividida em intervalos de medidas iguais. Qual a distância percorrida pelo ônibus? Então, aqui eu tenho de 0 a 2.000 metros, né, já que eu estou trabalhando com esta medida. E observe, né, que nós temos aqui como referência 800 metros. Então, eu sei que da casa até este ponto é 800 metros, ok? E se eu observar, esses pequenos intervalos são de 100 metros. Então, ó, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800. Então, agora é só vocês continuarem, né, contando aí até o ponto em que o ônibus parou. Qual a distância percorrida pelo ônibus? Foi de 1.600 metros, 1.700 metros, 1.800 metros ou 1.900 metros. Vocês também podem, né, calcular de uma outra forma. Eu tenho aqui a referência de 2.000 metros da escola, certo? E eu posso, né, retroceder aí, ok? Vocês também vão descobrir o ponto em que o ônibus parou. Questão 5. Um fazendeiro possuía 867 cabeças de gado. Ao longo do ano, ele comprou mais 185. Em seguida, vendeu 487 do total que havia. Quantas cabeças de gado o fazendeiro ficou? Então aqui, pessoal, eu tenho duas operações. Ele tinha 867 cabeças de gado. Daí comprou mais 185. Já é uma operação. 867 mais 185. Arma no espaço em branco aqui. Só que ele vendeu 487. Então, do resultado da minha adição, eu vou fazer uma subtração. Vou tirar 487. Então, eu vou descobrir com quantas cabeças de gado o fazendeiro ficou. Então, são dois cálculos, uma adição e uma subtração. Encontrado o resultado final, assinala a alternativa correta. Ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Se restou alguma dúvida, entre em contato com o professor, a professora de vocês, lá no grupo de estudos da turma. Certo? Até a próxima aula.